E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do Colecionador Épico. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente e até um tipo de vídeo que eu gostaria de fazer mais, só que não vou poder fazer muito porque um pouco da minha coleção original da Abril se perdeu nesses vários anos aí de colecionando quadrinhos. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai comparar algumas edições como elas foram publicadas originalmente nos Estados Unidos e como foi a publicação aqui da Abril. A gente está usando como fonte do material a X-Men Epic Collection Volume 19, que conta com a fase final ali da era Claremont nos X-Men. Tem bastante edições do X-Factor, tem alguns anuais com o Kings of Pain, que é um material que não foi publicado no Brasil, mas o nosso foco hoje vai ser comparar as edições Uncanny X-Men 279 e X-Factor 69. E como bônus, uma edição do Thor que está neste volume aqui e que abriu naquelas suas decisões meio sem sentido, enfiou nesse volume de X-Men. Então vamos lá para a primeira edição. Então a gente começa aqui com o Uncanny X-Men 279, que foi publicado em agosto de 1991 nos Estados Unidos e em fevereiro de 1995 aqui no Brasil em X-Men 76 da Abril, que custava na época R$ 1,50. A primeira diferença, que foi uma coisa que eu até demorei para ver, é que até o thumbnail desse vídeo, é que eles simplesmente apagaram a Steve Hunter da capa. Né? Como ela, na verdade, ela se perde um pouco, a cor dela é um pouco parecida com o fundo, e até né, ela tem uma cor um pouco mais apagada comparada com esse amarelo, esse vermelho dessa cara do Colosso, a gente mal se dá conta. Eu demorei, na verdade, até para ver, foi depois comparando bem as capas, pegando as imagens digitais que eu vou colocar aqui para vocês devem estar vendo agora, uma do lado da outra, que a gente consegue ver essa diferença, mas basicamente na capa a diferença é essa. E é claro, aqui a gente não vê a capa do Andy Kubert com Scott Williams, a gente não vê isso por causa do código de barras que a Abril colocou. Começando aqui a comparação, primeira coisa, a Abril publicou essas duas edições que eu comentei com vocês, o X Factor e o Uncanny X-Men, como uma história só, tá? Eles colocaram, eles sempre colocavam aqui do lado, não sei se vocês lembram isso, o número das edições originais e o ano em que foi publicado e a edição aqui no Brasil, X-Men 76-1. O argumento do Claremont e do Fabian Nicieza, a X-Men 279 foi a última edição que o Claremont escreveu, ele escreveu só até metade, mais ou menos, da edição, o resto quem terminou foi o Fabian Nicieza. Os desenhos do Andy Kubert e do Wilson Portácio, arte final do Scott Williams, e na verdade mais um mundaréu de gente, a gente vai ver nos créditos da edição do X-Factor, que na verdade foram vários arte finalistas, né? E agradecimento a Jim Lee pela colaboração no roteiro. E a gente vê aqui, né, os créditos da edição de Uncanny. O Chris Claremont com o Fabio Nicieza, o Andy Kubert, o Scott Williams, o Tim Appendek, ou seja, foi um mundaréu de gente que fez o letreiramento dessa edição, as cores e os editores. Nessa época, a equipe criativa dos X-Men teve uma muvuca, assim, porque os desenhistas, o Jim Lee, o Sportaço, estavam mandando muito. E mandando muito nos roteiros e decidindo muita coisa dos roteiros. Então, na verdade, eles mais ou menos mandavam a arte e o Claremont só botava os diálogos, alguma coisa por cima. Na versão brasileira, o nome da edição é reunião, o nome da história é Reunião de Impacto. Aqui na americana é Bert the Bond. E a primeira diferença que a gente vê assim, ó. Essa edição, esses quadros amarelos, essas, né, eles são uma narração em primeira pessoa do Xavier sobre a história. E a Abril apagou completamente isso. Não tem nada dessa narração em primeira pessoa. Tem alguns quadros explicando um pouco da história, explicando os fatos, assim, mas tudo em terceira pessoa, né? Tiram completamente a narração do Xavier. Eu tinha pensado em fazer esse vídeo com imagens, em vez de usar as próprias revistas, usar imagens digitais, assim fica até um pouquinho mais fácil de comparar. Mas eu teria que fazer toda uma fotografia das edições da Abril que eu não consegui scans, assim. As versões americanas eu até tenho as cópias digitais, mas da Abril eu não tenho. Então o que vocês vão notar de diferente, assim, uma grande redução dos diálogos, tá bom? O Claremont ou o Nicieza, nessa época, que copiava um pouco o Claremont, escreviam demais, tinha muito, muito texto nas histórias, que às vezes até atrapalhava em muita coisa expositiva, assim. Eu gosto muito do Claremont, é um dos meus autores favoritos, mas às vezes pesava um pouco demais. E Abril, o que eles fazem é dar uma boa de uma resumida nas edições aqui, né? Eu vou ir passando assim e vocês vão dando uma comparada. Eu sei que não ficou no melhor ângulo assim, mas eu vou dar um jeito de conseguir um tripé melhor, tá bom? Aqui. Aqui a gente vê também a opção de como é reduzido a quantidade de texto comparado ali um com o outro. Vamos passar para a próxima página.
Aqui eles até apagaram o Enter, né, que é o botão de entrada que eles apagaram, não sei porquê. Podia ter deixado o Enter também. Mas, na verdade, assim, esse aqui não tem muitas alterações de arte, nem nada, só pra gente fazer uma leve comparação. E aqui, esse texto em amarelo, que vocês estão vendo aqui, comparando, é tudo uma narração em primeira pessoa do Xavier. E aqui não, aqui é uma narração, um narrador onisciente que está contando toda a história. Aqui a gente tem o Rei das Sombras. Aqui de novo. Mas a quantidade de texto do Xavier narrando aqui. E aqui a gente vê uma imagem bem limpa, assim. Se perde um pouco da história, se perde, mas o essencial, assim, pra quem, né, já leu isso aqui, já leu as duas versões, o essencial se mantém. Aqui. Aqui também. Eles colocaram como balão de pensamento do Xavier quando é na narração, já que eles cortaram a narração, né? Aqui de novo, bastante corte de texto. O meu azar é que se as capas estivessem espelhadas do mesmo jeito que estivessem na versão original, seria um pouco mais fácil da gente fazer essa comparação. Aqui a gente vê os heróis entrando, então, na história. O Wolverine, a Jubileu e o Gambit. Aquele Bang e o Death que o Claremont adorava, mas essa página o pessoal já achando que já era texto do Nicieza, porque já mudou um pouquinho do estilo de escrever, tá bom? O Ford liberando o Logan dos domínios do Rei das Sombras. A gente vê aqui. Agora comparando a Vampira com o Ford e a página da Vampira levando lá o tiro do Ford para perder a dominação do Rei das Sombras. Aqui a gente vê o Xavier lá caminhando no meio da chuva com Colossos. Esse texto aqui eles colocaram bem traduzido. Morra, vá embora, volte para a África. Tá bem como tá no original. E aqui a gente vê o final da história. Como a Abril, né, publicou tudo junto na mesma edição, como se fosse uma história só, a gente não tem esse quadrinho no final dizendo que continua na próxima edição. Agora a gente vai para X-Factor 69. Essa capa a gente não tem aqui no Brasil, vou botar a versão digital aí para vocês terem o arquivo dela. Colosso do Xavier contra o Rei das Sombras e aqui atrás a Val Cooper com uma arma. A gente começa aqui com a Val Cooper, o X-Factor. Clash Reunion é o título dessa história do X-Factor, que foi o título que no final a Abril usou como o título principal dessa história, né, dentro da edição dos X-Men, que é a Reunião de Impacto. A arte dessa edição tá bem legal, eu gosto muito desses uniformes do Wilson Portácio. Eu acho que são os melhores uniformes que o X-Factor teve, principalmente na Jean Grey, uma pena que durou tão pouco tempo. E em termos de créditos aqui, o Fábio Nicieza, com muita ajuda, que nem eu falei, era uma muvuca, o escritório, não o núcleo dos X-Men nessa época, então em termos de quem estava escrevendo o quê, quem fazia o quê, quem era responsável por o quê. Task Force X Inc., ou seja, 1 milhão de arte finalistas, o letterista, o Bob Harras e tudo. Aqui a gente, na verdade, não tem muita coisa para se comparar mais, é um pouco do resumo do texto mesmo, né? Essa splash page aqui, para vocês darem uma olhada. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. É meio difícil de comparar porque ocupa muito espaço, né? Já dá para ter uma noção. Obviamente as cores nessa minha edição mais atual, né? Só que saiu no final do ano passado, são muito melhores. A Vampira, aqui deu tempo, depois que ela levou a metralhada lá do Ford, deu tempo dela mudar de roupa. Como vocês podem ver, é um uniforme diferente do que ela tava antes. Isso desde a época que saiu na Abril, já tinha me dado conta, assim. Isso passava, não sei se eles não revisavam, os editores. Aqui. Um pouquinho de texto mais resumido também. E aqui a gente vai dando uma seguida. Aqui também vocês podem ver
uma boa resumida na quantidade de texto, não só pelo formato, eu acho que eles acabavam, até porque viram que era muita enrolação de linguiça e muita exposição sem sentido. Aqui, novamente, uma boa resumida na quantidade de texto. O Xavier conversando com os X-Men aqui, uma reunião de novo. Uma cortada boa de texto. Sempre gostei desse quadro aqui da Jean com o professor, que vocês podem ver na parte mais de cima ali. Então, o X-Factor vai lá, ataca a Elemuir. Aparecem aqui. Aqui já tá um pouco mais fácil de comparar, porque a gente tem um pouco do espelhamento das páginas, então só colocando um em cima do outro, assim já fica até mais fácil de ver. Assim. Na verdade, ele é um resumo de texto, né? Aqui simplesmente o arcanjo descreve quem ele encontrou, como ele descreve aqui, e aqui tem uma voz dizendo pra ele não atacar sozinho, porque já vai chegar uma ajuda, e no final a pancadaria já começa direto. Aparece o Legião que há muito tempo não aparecia, o Claremont acho que criou o Legião, depois meio que esqueceu que existia, ele foi aparecer só naquela saga da Ilha Muir, quando os carniceiros atacam a Ilha Muir, depois ele meio que desapareceu de novo. Aqui o Rei das Sombras atacando o Xavier, e a revelação que a Val Cooper, na verdade, era a Mística disfarçada. Isso fecha um plot de trocentas edições atrás, quando a Mística foi enviada para matar a Val Cooper, e a gente só viu ela atirando e não sabia que fim tinha levado aquele plot. Ela acaba atirando no Amal Farrokh, e aí o Legião dá uma enlouquecida. Chega o resto do pessoal aqui. E terminamos a edição com o Legião explodindo tudo. A Abril deixa assim, não coloca nada de continuação, até tem uma página de bastante impacto aqui, dizendo que coloca que vai continuar em Uncanny 280, e a edição seguinte é um epílogo dessa saga. Apesar de não ter muita diferença com o original, eu escolhi isso aqui porque foi uma das poucas edições da Abril que me sobrou ainda, então eu achei legal a gente fazer a comparação. Agora a gente vai comparar mais duas coisinhas aqui. É um arco final da Força Federal, que foi dividido entre os anuais daquele ano dos X-Men, X-Factor e Novos Mutantes. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Né? Que pega o final, a missão final da Força Federal, que foi publicado, como vocês podem ver aqui, como a Abril colocava. Uncanny X-Men Anual número 15 foi a segunda edição de 91 e a segunda edição a segunda historinha de X-Men 76. É uma revista, uma história mais curtinha, assim. Essa aqui é um pouco mais fácil da gente comparar. Também, até, basicamente é um resumão de texto, assim. Aqui, a versão original. Mas isso aqui é tudo bem fiel, assim, só pra mostrar pra vocês mesmo. Esse desenhista, que é o... Vamos procurar aqui. O Jerry DeCarey, ele me lembra um pouco de John Buscema. Nas faces, em alguma coisa, assim. E essa história aqui é só desgraça. Eu não sei se vocês lembram, acaba muito mal pra Força Federal. E no final acabou o X-Factor meio que tomando o lugar deles. Aqui. Concluir o próximo número. E aqui continua em X-Factor Anual 6. E por último, só um bônus assim, a gente tem numa revista dos X-Men uma história do Thor, tá bom? Publicada em 1987. Isso aqui é uma história do futuro do Thor, uma história que o Tom DeFalco e o Ron Frenz fizeram antes de começar realmente a fase deles no Thor, de 4 anos antes do material dos X-Men que está sendo publicado na mesma edição. Por que isso aqui está fazendo aqui? Não sei. Por que a Abril não pegou histórias curtas de Uncanny X-Men, algumas outras histórias, até republicou alguma coisa dos X-Men, cara, também não sei o que isso aqui tá fazendo aqui. Mas, como eu tenho a Thor Epic Collection, volume 17, volume 16, na verdade, que tem essa história, eu só trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha também.
Essa história foi publicada entre a fase do Walter Simonson e a fase do Tom DeFalco. Foram umas 3, 4 edições meio fillers, assim, que eu acho que eles estavam decidindo o que eles iam fazer, né? Esse Thor do futuro, ele apareceu numas minis mais adiante, alguns anos depois, lá por 1993, 94, a Thor Corps, que isso eu acho que não saiu no Brasil. Só. Quem é digno é o título da história. Deixa eu botar assim um pouquinho mais pra trás, assim. Aqui. E na verdade não tem muito o que a gente comparar aqui. Basicamente a mesma coisa que a Abril era obrigada a fazer, que era resumir um pouco os textos, né? Pra coisa não ficar muito pesada. Olha, resumir os diálogos, a gente vê direitinho aqui. Os diálogos todos bem resumidos, assim. Uma história completamente desnecessária, só pra encher linguiça. Tanto na quando ela originalmente foi publicada, que é na revista do Thor, quanto agora. E muito mais aqui na Abril, no meio de uma revista dos X-Men ainda. Por que isso? Não sei. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que o ângulo das imagens não ficou o melhor pra gente fazer essa comparação, assim eu preciso achar um suporte pra câmera melhor pra pegar um ângulo mais de cima, então fica um pouquinho mais legal da gente fazer esse tipo de vídeo, mas eu achei que era um vídeo interessante, assim, e talvez até um pouco do foco do canal, assim, não falar só do material em si, mas comparar com o material que já foi publicado, as alterações que a Abril fazia, as capas, quando que saiu. Isso é o que eu acho de fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que simplesmente analisar as histórias. Se gostaram do vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.